Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que vocês têm me perguntado bastante no blog. E lá vou eu mexendo no cabelo, né? Não tem jeito. E é sobre estudar holandês, na verdade, como eu aprendi a falar holandês. Então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para ver se eu consigo ajudar vocês nesse processo, quem está passando por isso agora. Holandês é uma língua bem diferente do que a gente está acostumado, não é uma língua latina. Ela, além da gramática, ser completamente diferente da gramática do português, é, é uma língua que tem um sotaque, assim, digamos, peculiar. Então, por exemplo, tem palavras que você tem que sai da garganta, né? O G, o CH tem sons de R. Então, por exemplo, grátis, que é grátis, a escrita é igualzinha no português, mas você fala de uma forma completamente diferente. Então, para mim foi uma coisa que no começo eu tive que me acostumar muito, não só com a língua em si, mas com a pronúncia, que é até hoje, né? Eu moro aqui há 14 anos, desde 2004, tem que parar para pensar. Mas é uma coisa que até hoje me pega bastante. Então, eu vou contar para vocês como foi essa minha trajetória. Eu cheguei em Amsterdã em 2004, eu vim para cá, vim morar com o meu, na época, namorado, hoje é marido, há 10 anos já é marido. Então, eu vim para cá para morar com ele. E eu sempre gostei muito de línguas, eu sempre gostei de estudar línguas, eu sempre tive muito interesse por línguas. Eu já falava holandês, não falava holandês nada, eu falava inglês, falava espanhol e o português. Então, para mim, quando eu me mudei, lógico, eu vim por amor, né? Então eu vim pra cá com a ideia de ficar, mas assim, eu vim pra tentar uma vida com ele. Mas eu não sabia se realmente o negócio ia dar certo ou não, mas independente disso, eu vim pensando que eu ficaria e independente de quanto tempo pudesse durar esse relacionamento, eu vim decidida a aprender a língua, porque eu acho que a língua, por mais que as pessoas falem inglês, ainda mais, né, eu moro em Amsterdã, uma cidade super turística, extremamente internacional, mas a língua, ela te ajuda a compreender como é um país de verdade, como as coisas funcionam, como as pessoas pensam, como a política funciona, agora com criança, ainda mais na escola, assim, para mim foi fundamental. Então eu já vim com essa mentalidade de eu vou aprender holandês, ou, né, pelo menos eu vou tentar aprender holandês. Eu vim para cá legalmente, eu tinha um visto de, nem lembro, acho que era um verblijfsvergunning, que chama, é um visto de estadia de 1 ano, se eu não me engano, a primeira vez, e eu podia trabalhar. Só que eu vim para cá sem emprego, então eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, eu fui atrás de uma escola de holandês. Eu me inscrevi numa escolinha no centro da cidade, eu nem sei se existe ainda hoje, eu vou dar uma Googleada aqui, eu vou dar uma procurada depois, se tiver ainda a escola eu até deixo o link, mas se não, eu fui atrás de uma escola X, me inscrevi, escolhi uma no centro, porque eu pensei, bom, pelo menos eu saio de casa, dou um passeio, vou ver gente e me movimento. E eu morava no centro também na época, quer dizer, eu morava em um bairro quase do lado do centro, então eu ia de bicicleta, eu ia de tram. No começo eu não ia de bicicleta, não, que eu tinha medo. Eu ia de bonde, enfim, era próximo. E eu me inscrevi nesse curso porque eu tava com tempo livre, eu estudava, eu acho, de 3 a 4 vezes por semana, umas 2 horas por dia. E tinha lição de casa e eu estudava. Então, para mim foi muito legal, foi esse primeiro contato com a língua, contato com pessoas que estavam morando aqui, umas mesmo tipo de situação como a minha, com marido, namorado, namorada, enfim, holandeses, outros a trabalho, cada um tinha um motivo, mas foi muito legal esse contato com as pessoas. Então eu me inscrevi aí e eu estudei. E assim, gente, eu sempre falo, holandês é difícil? É, mas não é impossível, porque eu aprendi, todo mundo aprende. E eu adoraria ter uma fórmula, assim, pra falar, olha, faz isso, dá 2 pulinhos, bate palma, roda, mas para aprender é só estudando. E assim, estudando, falando, treinando, dando a cara para bater. E isso eu fiz desde o começo, né? No começo você só sabe 2, 3 palavras, mas aos poucos eu fui me soltando. Uma coisa que eu fiz, uma dica, eu sempre gostei muito de ler. Eu sou
jornalista por formação e na minha casa sempre teve jornal. Eu assinei um jornal em holandês porque para eu treinar, para eu, sabe, pedaço de papel, grifar, escrever, anotar, então era uma coisa que eu fazia. Outra coisa que eu fazia, eu assistia 2 programas de televisão em holandês. Ele existe até hoje, é o Jeugd Jornal, que é um jornal de notícias, só que feito para Jeugd, que é a juventude, né? Então, assim, hoje os meus filhos assistem, os 2 mais velhos, eles tratam de temas da atualidade, o que é legal para você ficar por dentro, só que eles falam numa linguagem mais infantil. Então, é mais fácil de entender, é mais explicado. E isso eu fazia. E, além disso, eu assisti um programa de fofoca, que passa na televisão, acho que até hoje, 6h30 da tarde. Porque eu pensava, bom, é um tema, assim, bobeira, né? Então, sei lá, a roupa da Madonna, o show de não sei o quê. E, pelo menos, eu falava, eu conseguia fazer o link entre a notícia, a pessoa e conseguia, assim, seguir um pouco da língua. Então, eram umas coisas que eu fazia. Outra dica que eu fiz muito, eu ia no supermercado de manhã. Eu morava perto do Rivierbuurt na época e tem vários idosos que moram lá e eu descobri que eles faziam compra de manhã. Então eu ia cedo para o supermercado para bater papo. Porque holandês não é que nem brasileiro, assim, que qualquer lugar você entra, alguém já começa a conversar, papai, eles são bem mais fechados nesse aspecto. Mas, se você dá atenção, eles adoram conversar, eles são super curiosos, assim, ainda mais pessoal internacional, gente de fora. A minha experiência nesse aspecto foi muito boa, então é uma coisa que eu fiz direto. Ia pro supermercado, bater papo com quem quisesse conversar comigo, falava errado, mas falava, entendeu? E às vezes as pessoas pedem ajuda, por exemplo, pega não sei o que pra mim, o que tá escrito aqui? Eu falava do meu jeito, mas pouco a pouco eu fui me soltando. Aí depois de uns 3 meses, eu arrumei emprego, meu primeiro emprego aqui na Holanda. Então não dava mais para fazer o curso de dia. Aí eu me inscrevi num curso noturno. Então eu trabalhava durante o dia e aí 2 vezes ou 3 vezes por semana, eu acho que 2 vezes por semana, não lembro direito, eu fazia curso de holandês. E continuei estudando. E assim, eu tinha muitos amigos holandeses pelo meu marido. Na época, eu não tinha amigos brasileiros. É assim, parece uma decisão um pouco até dura da minha parte, mas eu não senti necessidade, quando eu cheguei aqui, em ir atrás de brasileiros, em fazer contato. Outra coisa, eu vim numa época, já existia internet, mas eu vim numa época antes de existir Facebook, Instagram, YouTube, whatever. Então não tinha essa facilidade, não tinha WhatsApp, não era tão fácil de se conectar com as pessoas. O que pra mim foi até bom, porque eu consegui me focar, assim, me concentrar completamente no holandês. Então, eu tinha amigos holandeses, todos os amigos, as amigas do meu marido, algumas delas são minhas melhores amigas até hoje, e a gente saía muito juntos. Então, eu tive que aprender o holandês. O que acontece, assim, você sai entre amigos, numa roda de amigos, tá todo mundo falando inglês, porque você tá perto. Isso assim, no começo. Aí quando é algum assunto muito específico, as pessoas, você vira do lado, você acaba comentando negócio em holandês, então você acaba perdendo um pouco o assunto. E isso acontecia comigo também. Então no começo as pessoas falavam inglês, porque eu tava junto, mas rolava conversa paralela. Então alguém soltava alguma coisa engraçada que tinha acontecido, sei lá, no noticiário, alguma coisa da vida daqui, e aí eu perdia. E eu não gostava dessa sensação, então eu me esforcei muito para aprender. Outra coisa, uma técnica que eu uso até hoje, que eu falo que é a técnica do papagaio. Eu repito o que as pessoas falam e eu repito tentando imitar o acento. Parece meio ridículo você falar, não acredito, né? A pessoa tá falando, eu vou... Mas às vezes eu falo, às vezes tem uma palavra, por exemplo, difícil, ou ainda mais na Amsterdã o pessoal come um pouco as consoantes falando rapidamente. Aí eu, às vezes eu não escuto direito, eu falo, mas repete, fala pra mim, fala devagar. Aí eu vou lá e repito a palavra tentando falar exatamente como a pessoa fala. Então isso, na questão de sotaque, né, o acento holandês é muito duro, muito diferente do que a gente conhece, muito diferente do português, um português é bem cantado, enfim.
Pra mim foi o que me ajudou. Então, às vezes eu ouço umas coisas e falo, hã? Aí eu vou lá e tento repetir exatamente do jeito que a pessoa fala. Ainda mais aqui tem umas combinações, por exemplo, house, au, look, sabe? A gente não conhece esses sons, né, em português. Então, vai praticando que melhora assim. E o pessoal releva também aqui. Eu acho que quando eles percebem que você está tentando, que você está se esforçando para aprender a língua, é uma coisa legal. Comecei a falar do curso, dei umas dicas de como aprender holandês, voltando para a parte dos cursos. Aí eu fazia esse cursinho à noite e ia para o trabalho, e era um curso, eu não lembro se era nessa escola ou se já foi na Volksuniversiteit. Eu gostei muito do curso deles, foi até uma época engraçada, porque eu fazia holandês e meu marido fazia português, e eu acho que é uma escola legal, é uma escola boa, eles dão um curso bom, não é extremamente puxado, então para quem, por exemplo, trabalha, que nem eu trabalhava e estudava, fazia cursinho à noite, era uma coisa que dava para aguentar, e eles têm uns preços super bons. Então eu sempre recomendo o pessoal falar, onde que eu posso fazer curso de inglês ou, né, de holandês, tem muita gente que vem para cá primeiro também para aprender o inglês. Eu recomendo a Volksuniversiteit. As outras universidades, por exemplo, a Universidade de Amsterdã, a UvA ou Delft, também tem cursos super bons de língua, cursos famosos, assim, conhecidos, renomados. São cursos mais caros, mas são cursos também onde você vai ter que se dedicar muito mais. Então é uma coisa que você tem que levar em consideração qual a minha carga, né, qual a minha disponibilidade para poder aprender essa língua. Então é uma coisa que vale a pena parar para pensar. Enfim, eu continuei o curso à noite. Aí teve uma época que eu comecei a ouvir do pessoal falando da escola das freiras. Ah, Ana, por que você não vai para a nona, para as freiras? É um instituto de línguas, que antigamente eram as freiras que davam aula, hoje em dia não tem mais, e fica em Fürth, fica mais no sul da Holanda. Por quê? Eu vim morar para cá logo depois que a princesa, a Máxima, que na verdade ela é a rainha, né? Ela tá casada com o rei agora, na época ela era princesa, ela veio pra cá de mudança pra morar, né? Ela casou com o rei e ela é argentina. Então o pessoal fazia muita, da época, essa brincadeira, essa semelhança comigo. Ah, você tem o mesmo sotaque da Máxima, não sei o quê. E a Máxima foi para essa escola das freiras em Fürth fazer esse curso que é um intensivão. Me informei, falei, bom, não sou da família real, né? Então vamos ver se eu consigo bancar isso. É um curso maravilhoso que eu super recomendo para todo mundo. Para mim me ajudou, nossa, assim, muito, muito, muito mesmo. Eles recomendam 2 semanas desse intensivão, com uma pausa no meio que é o fim de semana. Eu só consegui fazer uma semana, porque foi o tempo que eu tive, sabe? Então, é um investimento que você faz, é um curso bem caro, eu não lembro na época quanto foi, eu não sei quanto custa agora. A minha experiência com eles foi maravilhosa, por quê? É um curso feito sob medida, eles chamam de tailor-made. Então, antes de você se inscreve, você tem um intake, você vai até lá, você vai conversar suas necessidades. Por exemplo, tem gente que precisa escrever melhor para o trabalho, tem gente que fala holandês e precisa se soltar. Então, vai muito da sua necessidade. A partir da sua necessidade, eles modelam, eles montam um curso para você. Eu me hospedei num bed and breakfast por lá, eu fui num domingo à noite, meu marido, né, na época meu namorado, me levou até lá, e aí eu combinei o seguinte com ele, eu falei, olha, daqui a 5 dias, né, ele foi me pegar na sexta-feira à noite, no 6, no final da semana você vem me buscar, e a partir daquele momento a gente só vai falar holandês. Então foi assim um pacto que eu tive com ele, e ele, ok, eu topo, né? Você tá se esforçando tanto para aprender a língua, eu vou participar dessa com você. Ok. E assim, dito assim feito. Então, assim, o curso, você começa, assim, da manhã à noite, do café da manhã ao jantar, só em holandês, só. E a aula é individual. Então, você tem os momentos em grupo, pelo menos na época que eu fiz, né, gente? Tô falando de 13, 14 anos atrás. Então eu chegava lá, tomava café da manhã com o pessoal, falava no grupinho holandês, é um instituto que dá várias, que eles têm outras línguas também, então tinha um grupinho espanhol, grupinho alemão, grupinho inglês, X, e eu falava em holandês, aí eu ia pra minha aula, e eles faziam uma combinação entre a aula
particular e os exercícios, que era no computador, multimídia, enfim. E aí almoçava com o grupinho, jantava com o grupinho. Isso a semana inteira. Eu chegava à noite em casa, morta, assim, super cansada, eu nem lembro o horário, mas era depois do jantar, aí eu tinha uma batelada de Huiswerk, dever de casa. Então eu tinha que estudar muito ainda. Eu me matei. Foi uma semana assim que eu me dediquei muito. Mas eu sou assim, eu sou muito decidida. Então, por exemplo, quando eu tenho uma coisa eu quero ir até o final. Então, nesse caso eu falei, bom, eu vou me inscrever nesse curso. Eu paguei o curso. É um investimento que eu tô fazendo pra mim, então eu vou me dedicar ao máximo. E assim eu fiz. Depois dos 5 dias, né, depois da semana toda, no final da semana, o Case, o Case foi me buscar. E aí foi o que a gente tinha combinado, né? Então, imagina, eu já conhecia ele há alguns anos, a gente já morava junto há uns meses, né? Falando, a gente sempre falou inglês, de repente, do nada, pabum, holandês. Foi um choque. Foi difícil pra caramba no começo, porque por mais que eu já conseguisse, já entendesse bastante do holandês, já tava conseguindo me soltar legal, a gente passou de ter todo tipo de conversa que você tem em casa, né, conversa normal, pra aqueles papinhos do tipo, como foi seu dia no trabalho? Ah, Ruth, e aí? Sabe? Então era tipo aquela coisa assim, ai, tá frio hoje, né? Tá frio, sabe? Não tinha muito papo, mas eu falei, mas eu sou tão cabeça dura, eu falei, não, vai ser assim, porque eu pensei, se eu voltar atrás, acabou. Eu nunca vou aprender holandês direito, nunca vou falar holandês com ele. Então isso, assim, pra mim me ajudou muito, muito mesmo. Acho que foi pra mim também um momento que eu fiz o switch, que eu falei, a partir de agora, minha filha, é isso. Ou você vai falar essa língua ou não vai ter jeito. E eu cheguei em fevereiro, eu fiz esse curso em novembro. Então, assim, em menos de um ano eu já falava holandês, um holandês macarrônico, mas eu falava. Outra dica. Fiz muito isso, mas é porque eu sou cara de pau para essas coisas. Então, mas quem tiver a coragem, eu acho que vale muito a pena. Eu chegava nas lojas, eu chegava em algum lugar, eu pedia alguma coisa, o pessoal me respondia em inglês. Falava, eu não falo inglês, né? Desculpa, eu falo um pouco de holandês ou português. Tipo, e aí? O que vai ser? Então, eu me forcei em todas as maneiras possíveis a falar holandês. Isso me ajudou muito. Depois que eu saí de Fürth, né, dessa uma semaninha de curso, eu continuei estudando, eu acho que eu fiz mais um tempo do Volksuniversiteit. Na época que eu cheguei aqui, depois de um ano e meio, mais ou menos, eu fui chamada para fazer o Inburgeringscursus, que é o curso de naturalização do governo. Hoje em dia, se eu não me engano, as pessoas ganham uma taxa X de dinheiro, um budget, e as pessoas têm que procurar a escola. Na minha época não era assim, eu tinha que seguir uma aulinha. Eu detestei a minha, eu não gostava da minha aula, porque eu fui colocada num grupo que não tinha nada a ver comigo, assim, não tinha nada a ver culturalmente, nada. Nível escolar era assim, então eu não tinha nada com o grupo, eu ia por obrigação. E aí chegou uma hora que eu falei para professor não lembro o que era na época, e falei, o que eu tenho que fazer para terminar isso? Aí eles me falaram, você tem que fazer o NT2, que é o teste de língua, né, o nível 2. E aí eu estudei e pedi, falei, olha, eu posso me adiantar, posso fazer o teste antes? Pude. Então eu estudei e fiz o teste e passei. Então eu tenho o certificado NT2 e aí com isso eu não precisava mais fazer a aula. A verdade é a seguinte, que quando você está estudando uma língua, eu acho que você nunca para. Eu acho que é um processo contínuo. Hoje em dia, depois de 14 anos, eu realmente não estudo, não. Mas eu leio muito, eu trabalho no holandês, então é um outro processo para mim. Mas eu acho que, se eu contar todos os anos, eu acho que eu estudei uns 4, 5 anos holandês. E assim, eu ia me aprimorando. Então, se no começo era o basiquinho, depois foi para eu conseguir falar, o último curso que eu fiz foi um curso mesmo
foi com um professor particular para eu poder aprender a escrever melhor. Então, assim, eu sempre me dediquei muito. O que eu quero falar para vocês, independente de que curso você siga, qual método você escolha, eu acho que não tem fórmula mágica. Então, eu acho que dedicação é muito importante e tem que estudar, não tem jeito, sabe? Eu queria poder dizer para vocês, faz aí, ó, uma poção da Ana e assim você aprende, ou por osmose, né? Põe o livro na cabeça. Mas não existe. Então, tem que estudar mesmo, tem que se dedicar mas não é impossível, gente, viu, gente? Não é impossível. Outra coisa que para mim, assim, foi crucial nesse processo foi ter saído, quando eu mudei do meu trabalho, eu até falo bastante da parte da minha carreira, como foi o trabalho, tem um post sobre isso no blog, vou deixar o link aqui para vocês. Mas para mim foi muito importante quando eu decidi procurar uma empresa holandesa para trabalhar, para eu poder me desenvolver melhor na língua, para eu poder no futuro ter uma carreira, né, voltada para comunicação aqui na Holanda. E para mim deu certo, mas eu acho que é todo um investimento que eu fiz. Existem empresas internacionais aqui, várias, um montão. Tem lugar que a língua que se fala no trabalho, lugar não, vários lugares onde todo mundo fala inglês. Então, assim, eu acho que para quem trabalha nesse tipo de empresa, talvez a necessidade de aprender o holandês seja menor. Como meu marido é holandês, a família dele é holandesa, meus filhos, né, são holandeses, eu optei por aprender a língua e aprender bem. E hoje em dia, claro, eu sou feliz com essa decisão que eu fiz, eu acho que é uma coisa que me ajuda muito profissionalmente, mas culturalmente eu me sinto muito em casa aqui na Holanda, eu me sinto... Amsterdã para mim é minha casa, é minha cidade. E eu acho que tem tudo a ver também com isso de falar holandês, porque eu converso com todo mundo. Eu não tenho dificuldades, para entender a política, não tenho dificuldade para entender o que acontece na escola. Tirando a parte das diferenças culturais mesmo, mas a questão da língua, para mim é fundamental para você conseguir realmente viver no país e se sentir mais parte, né, dessa cultura. Então é isso, nossa, já falei demais, o vídeo ficou enorme, mas espero ter ajudado vocês. Vou ver quem que viu até o final. Deixa um comentário, pode deixar uma pergunta aqui, a gente vai conversando e eu espero poder já ajudar vocês nesse processo. E para quem estiver no meio, né, desse turbilhão, aprendendo, olha, força, dedicação e foco, que dá certo sim, viu, gente? Dá certo. Todo mundo aprende. Eu aprendi, todo mundo aprende. É isso, espero que vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Tchau!